Seja bem-vindo ao Nuvencast, o podcast de quem vive o mercado imobiliário. As empresas não investem na área de suprimentos, porque não percebem, ou não perceberam ainda, o que o Rubens Menin percebeu há 25 anos atrás. A venda, o preço de venda é o mercado que dita. Agora o preço de custo está na sua mão. Então essa paixão pela construção civil me levou para a MRV e a gente construiu um time de profissionais de ponta, integrados de forma muito consistente, e esse é um dos segredos que a gente hoje chama de interdependência. Na minha visão, a única forma de um empreendimento ser bem sucedido é através dessa interdependência entre as áreas. Se toda essa galera não estiver muito bem conectada, a chance de se perder no meio do caminho é muito grande. Olá, ouvinte do Nuvencast, estamos aqui em mais um episódio muito especial, com um convidado muito especial. E hoje o tema central vai ser a sua incorporadora e construtora lucra menos do que deveria. Então, basicamente, a gente vai girar em torno da ideia das dificuldades do dia a dia, de como esse mercado é complexo, quais são os segredos que fazem uma incorporação, um empreendimento, a construção de um empreendimento ser bem sucedida e dar lucro lá no fim. E eu queria começar falando que, ao longo dos meus últimos 14 anos trabalhando com isso, eu percebi uma coisa. O sucesso de todo empreendimento, ele é dado pelas decisões que você toma ao longo do ciclo. Onde você compra o terreno, qual tipo de projeto você faz nele, quando você lança, a quanto você lança, com quem você constrói, qual sistema construtivo você faz. São decisões que vão fazer o teu negócio ter sucesso ou não lá na frente. E aí eu queria gerar uma provocação aqui. Como você controla as informações do teu empreendimento? Como você monitora cada informação e cada passo que você está dando para fazer com que as suas decisões sejam bem decididas? Foi justamente pensando nisso que surgiu a Nuvinc. É uma ferramenta onde centraliza todas as ferramentas necessárias para te auxiliar na tomada de decisão e controle do teu empreendimento. Cronograma, viabilidade, gestão de dados, mapas e indicadores, todos centralizados no mesmo ambiente, de tal forma onde você tem confiança na hora de tomar a tua decisão. Possivelmente a tua equipe ou as tuas equipes hoje trabalham em planilhas e em plataformas genéricas. E o ideal é que você tenha tudo isso centralizado no mesmo ambiente para que você realmente consiga ter segurança na hora de tomar a tua decisão. Conheça, se você não conhece ainda, me chama, vamos conversar. Bom, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. O cara é um monstro do mercado imobiliário. A apresentação dele aqui vai até demorar de tanta coisa que esse cara fez ao longo dos últimos anos. Então, eu vou ler aqui uma breve apresentação do meu colega. Hoje recebemos aqui um engenheiro civil formado pela FUMEC, técnico em estradas e um profissional com mais de 40 anos dedicados à construção civil brasileira. Ao longo da carreira, se especializou em suprimentos e gestão de pessoas, sempre com foco em um tema que pouca gente domina de verdade: a lucratividade das empresas. Foi diretor de suprimentos da MRV Engenharia por 20 anos, sendo 13 deles durante o período de capital aberto. Liderando uma operação gigantesca, estruturou e dirigiu 30 equipes de suprimentos que atendiam simultaneamente cerca de 300 canteiros de obras, espalhados por 24 estados de todo o Brasil. Olha o tamanho do negócio. Os números realmente impressionam. Foram negociações de aproximadamente 2,3 bilhões por ano em suprimentos, pagamentos para mais de 8 mil fornecedores diferentes por ano e uma média de uma nota fiscal paga a cada 22 segundos. Ô, louco, cara, isso aqui foi bom, hein? Muito bom. Durante o período de capital aberto da MRV, em que atuou diretamente, a empresa registrou uma média de 529 milhões de lucro líquido anual. Você tem noção disso, pessoal? Mais de 500 milhões de lucro, não é faturamento, é lucro líquido anual. Atualmente é presidente e fundador da ETR e da Zero Positivo. É um leitor apaixonado e agora também se tornou escritor e autor do livro O Poder do 1%. É esse cara aqui, ó. Vamos falar muito sobre ele nesse episódio. Eu li, não tô puxando saco não, o livro é bom. Não serve só para quem é do mercado imobiliário, mas principalmente para quem é do mercado imobiliário. Muitos ensinamentos, mas eu não vou dar muito spoiler não, deixa para depois. Bom, hoje estou aqui com meu amigo Darnon Álvares de Medeiros. Darnon, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Gabriel. Uma honra, um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado pelo convite, pelas palavras generosas. Legal. A gente vai falar muito desse mercado que é apaixonante, né? Construção civil é minha paixão desde criança. Meu sonho de criança era ser engenheiro para construir pontes, viadutos e túneis. Por isso que eu fiz curso técnico de estradas. E aí eu percebi que você constrói isso onde você está longe de casa, é onde não tem. Legal. E como eu já era apaixonado pela minha esposa e eu queria ter 5 filhos, acabei tendo só 3, eu entendi que eu não queria criar os filhos na estrada. Então migrei para o imobiliário. Legal. E me apaixonei também pelo imobiliário. Muito bom. E onde eu construí, comecei, a minha carreira se consolidou na MRV Engenharia quando eu entrei em 91, como engenheiro de obra, depois fiz uma pós em qualidade e produtividade
E o VP, que é um querido amigo, Homero Paiva, um abraço pro Paiva, ele me convidou e aí a gente começou essa jornada. Depois eu saí e voltei para a MRV em 2000 a convite do Rubens Menin, que é uma pessoa genial, para mim o maior empreendedor do Brasil. Depois a gente vai falar disso, quero falar sobre isso. E aí a gente começou esse trabalho de estruturar uma área que em todas as empresas, Gabriel, que a gente passa, e hoje com a ETR a gente vê isso de forma mais clara, as empresas não investem na área de suprimentos, porque não percebem, ou não perceberam ainda, o que o Rubens Menin percebeu há 25 anos atrás. A venda, o preço de venda é o mercado que dita, especialmente Minha Casa Minha Vida, porque a avaliação da caixa ali, o mercado tá ali, tem um limite ali, dependendo da cidade, se é metrópole, é mais caro, cidade interior, 240, 250, e você não vai querer vender por 400, não adianta você querer vender por 350, 400, porque você não vai vender nenhum. O mercado que dita a O regra. mercado dita o preço de venda. Agora, o preço de custo está na sua mão. E no nosso setor, que 70% do custo direto da obra, sem contar o terreno, 70% do custo de produção do empreendimento, que a gente entrega o apartamento para a família, mas a gente entrega um empreendimento inteiro. Sim. 70% dos custos de materiais, serviços, equipamentos e empreiteiros passam ou deveriam passar pela área de suprimentos. No nosso caso, passava, porque a gente construiu isso. Antes não, era só materiais. Então a gente vai falar nisso ao longo do tempo, ao longo do episódio. Mas é isso. Então essa paixão pela construção civil me levou para a MRV e a gente construiu um time de profissionais de ponta, integrados de forma muito consistente. E esse é um dos segredos que a gente... Fui conhecer esse nome depois que eu saí da MRV em 2020, que a gente hoje chama de interdependência. É quando as áreas da empresa se conectam de forma plena, cada um dando o máximo de si. E isso gera um resultado. 1 mais 1, quando isso acontece, 1 mais 1 é sempre mais de 2. Olha, eu vou te falar, até baseado nas conversas que a gente teve aqui no podcast, nos últimos papos, aí em experiência também, é tão complexo o negócio que a gente lida, né, do mercado imobiliário, de incorporar o empreendimento e construir o empreendimento, que na minha visão, a única forma, e a gente vai falar muito disso, né, mas a única forma de um empreendimento ser bem sucedido é através dessa interdependência entre as áreas. Porque são muitas decisões muito difíceis, né? Conforme eu até falei na introdução aqui, que são tomadas ao longo do caminho e de áreas diferentes. Então, você tem a engenharia, aí você tem o cara de novos negócios, aí você tem o comercial, aí você tem o marketing. Se toda essa galera não estiver muito bem conectada e motivada de estar conectada, a chance de se perder no meio do caminho é muito grande. E eu acho que esse conceito da interdependência vai muito nesse sentido, né? Muito nesse sentido e com um tempero mais forte que o Rubens enxergou. O técnico não negocia. O gerente de TI, o diretor de TI, quando ele vai comprar um notebook, ele quer um Mac de 20 mil. Mas um Dell de 4 mil, para trabalhar dentro do que ele precisa fazer no dia a dia, atende também. Atende. Só que de 20 mil para 4 mil a diferença é muito grande. E quando a gente fala em 1%, né, cada 1% vale alguns milhões, depende do faturamento da empresa, e isso faz toda a diferença no resultado. Então, Gabriel, um dos pontos que é o tema do nosso debate, um dos pontos que as empresas deixam de lucrar é exatamente porque eles não controlam os gastos. Porque o preço de venda está definido. Então, temos uma área muito bem investida, muito bem estruturada, que é a área de vendas, conectada com o marketing. Então, o marketing de vendas faz todo um projeto. A corporação já identificou o local certo, o produto certo, lançou, vendeu. O dinheiro entra na empresa. Pô, tá tudo bem. Não, aí começa o problema. Porque a gente tem pelo menos 12 áreas dentro da construtora e incorporadora, pelo menos mais 12 áreas que vão gastar esse dinheiro. E todo mundo tem um cheque em branco para gastar. RH gasta, contrata treinamento, contrata isso, contrata aquilo. Jurídico gasta. Planejamento, orçamento, a obra, aí vem 70% dos custos. Quem controla esses gastos? A área de controle, muitas vezes, não é estruturada. Lá na MRV, nesses 20 anos, a gente viu isso de forma muito clara. A nossa área de suprimentos custava para a empresa 10 milhões por ano. Por ano. E entregava de 120 a 140. Medida é o ditado. Tudo nosso é medido. Nós temos uma frase lá muito forte que o Rubens Menin repetia, a gente pegou, quem não mede não gerencia. Isso está no mercado hoje, mas há 25 anos atrás, isso era um lema, já era um lema nosso. A área de controle custava o dobro. Porque o dinheiro que entra, se não tiver um controle, ele sai. E é por isso que as empresas crescem e param de lucrar e às vezes fecham. Né? No livro eu cito um dado do Sebrae, 60% das empresas brasileiras falem antes de completar 5 anos. Porque elas são pequenas, normalmente começam 2 sócios, um cuida da parte de vendas comercial ali, o outro cuida da retaguarda, e ele que compra, ele que cuida do dinheiro, nenhum centavo sai sem passar por ele. A empresa começa a crescer, as demandas começam a mudar,
e eles vão para áreas consideradas mais importantes. Aí a área de compras vai para alguém de confiança, para alguém que conhece de material. Profissional ali do mercado. Mas que não tem preparo nenhum. E aí e ele assume essas compras, aí ele pega a chave do cofre. Quem que vem negociar com ele? Os caras mais preparados do mercado. Então, quando uma área de vendas de uma indústria da construção chega na consultora para vender, vão as melhores pessoas fazer essa venda. Não é um venda. qualquer cara que está lá, né? Não é um qualquer. É um cara muito bem treinado. Um salário alto, com comissão. Se ele vender por 100, ele ganha seus 5% de comissão. Se ele vender por 120, ele ganha mais. E se ele vender por 150, ele ganha muito mais. Quem que está lá em compras? Um analista, um comprador, normalmente. Sim, até verdade, o nome comprador. E olha, tenho rodado bastante incorporador ultimamente aí. É isso, cara. É isso. Óbvio, algumas têm um preparo, tem uma estruturação boa. Mas às vezes você vê um cara ali que não tem um mega gerente, um cara tão profissional, liderando ele, treinando ele, para o cara fazer uma negociação de ponta, né? Vamos dizer assim. Exato. E que aí acho que você vai trabalhar muito aqui na conversa, que é o grande diferencial ali para obter lucro no empreendimento, talvez esteja aí, né? Esteja aí. E o comprador, então, com um pouco de investimento, com um pouco de treinamento, ele usa uma expressão que ele vem e janta, o vendedor vem e janta compras. Vendas, a gente chega nos hotéis para treinar, Gabriel, fazer treinamentos de negociação. Se tem 10 salas de treinamentos, 9 são de vendas e 1 de compras, que é o nosso. Nunca teve 2. E sempre vendas tem várias salas com treinamento. As empresas que a gente chega hoje pela ETR, a gente faz essa pergunta. No primeiro treinamento que a gente faz, no treinamento de negociações estratégicas, a gente pergunta, normalmente toda a diretoria está, e a gente pergunta para o diretor comercial, quantos treinamentos vocês fazem aqui na empresa por mês? 1 por mês, às vezes 2 por mês. Tem gente que faz reciclagem semanal. Vai lançar empreendimento, tem todo é intensivo. Assim como nas áreas de vendas das empresas que vendem para os compradores. Isso é bom, né? Isso é bom. Ótimo. Isso está super certo. E tem que ser, né? Qual que é o problema? A gente pergunta. A empresa de 14 anos, como esse exemplo lá em Ribeirão Preto. A empresa de 14 anos, perguntando para a gerente de suprimentos. Quantos treinamentos vocês já fizeram? Esse é o primeiro. Então, o nosso treinamento era o primeiro treinamento para negociação em compras de uma empresa de 14 anos. Só que acontece em empresa de 20, 25. Então, é isso que a gente tem encontrado pela frente. E aí a balança é desigual. Porque quem vem vender, vem com muita força e muito preparo. E quem está comprando não tem o treinamento adequado, o investimento adequado. Fora os incentivos, né? Porque o pessoal de vendas é um pessoal que é bem comissionado, né? Tem todo esse estímulo. E nem sempre o pessoal do back-office, vamos chamar assim, que seria suprimentos, entre outras áreas, tem um estímulo tão palpável assim, né? Perfeito. Normalmente não tem participação nos resultados. Ganha ali um simbólico do back-office. E suprimentos não é back-office. Suprimentos é produção. E cuida de 70% do custo. Tem uma história engraçada. A gente chegou para fazer um trabalho numa empresa. Não vou me resguardar para não citar o nome. E quando a gente chegou para fazer o trabalho, eu falei, onde que está o pessoal de suprimentos? Ah, tá lá no calabouço. Achei que era uma brincadeira. E não era, Gabriel. Calabouço era uma empresa que o prédio tinha sido um banco e tinha uma área onde era o cofre. Então, quando o banco saiu, levou a porta e as paredes de concreto armado que ficaram sem nenhuma janela, nenhuma respiração natural, nenhuma ventilação natural. Era onde ficavam os suprimentos, 4 pessoas, com pouquíssimo investimento, com salários baixos, desmotivados, sem premiação. Se comprar por 100, ganha 4 mil por mês. Se comprar por 120, desse vendedor preparado que vem, ele ganha 4 mil por mês. E se comprar por 150, ele ganha 4 mil por mês. E normalmente, qual a situação dele? Muita urgência. A empresa não se prepara, não se planeja. Né? Tudo é urgente. E aí ele tem que comprar rápido. E compra do primeiro que atende. E aí as margens vão ficando. E aí a gente já é um canal de perda de dinheiro. Sim. Você tem até um exemplo bem legal no livro, que você faz uma relação entre a margem que a gente tem em cima de uma venda, geralmente 10%, 15%, ali eu não lembro exatamente o número, e o impacto que gera sobre o VGV do empreendimento uma boa negociação. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Boa. Quando a gente entra nas empresas, a gente faz via CEO. E esse é um dos nossos argumentos de venda, onde a gente mostra para ele a importância de equalizar esses investimentos. Vamos frisar, é importantíssimo investir em marketing e vendas. É chave. O dinheiro entra. Agora, chegou o momento de todo mundo enxergar, e é por isso que eu estou aqui, para a gente compartilhar isso, essa vivência. É hora de controlar bem esse dinheiro que entrou. Porque é daí que vem o lucro. Você vende, depois, quando você gasta menos, sobra lucro. É óbvio, mas 60% das empresas quebram por não cumprir isso. Não olha para isso, né? Não vê dessa forma, né? Exato. E o exemplo que você citou, eu gosto de pegar exemplos próximos do que a gente vivia. Então, vamos pegar o Minha Casa Minha Vida, de 200 mil, e que a empresa consiga esteja conseguindo a margem líquida de 10%, que não estão conseguindo. As empresas estão com dificuldade financeira, juros altos, N problemas,
as empresas não estão conseguindo nem 10% de margem líquida, normalmente não estão conseguindo nem lucrar, que é o tema que a gente está falando, é por isso que a gente está aqui hoje. Então, mas vamos considerar que seja uma empresa que esteja boa, redondinha, que está lucrando 10%, e tem 10% de margem líquida. Então, ela lucra 20 mil por cada apartamento de 200 mil que ela vendeu. Perfeito. Essa mesma empresa, se ela tem, esses números a gente mediu por mais de 20 anos, empresas em torno de 1 bi, ela gasta em torno de 34% do que ela fatura, ela gasta com suprimentos, com material, serviço, equipamento e empreiteiro. Isso a gente mediu todos os meses durante 13 anos seguidos, depois que abriu o capital. Então, 340 milhões em negociações, cada 1% vale 3 milhões e 400. A gente reduz aí em torno de 5, 7%, vamos falar de 5. Isso aí já dá de 17 milhões. Perfeito, isso aí. Tá? Tem empresas que não estão lucrando 10. Então, peraí, só pra gente entender. Então, você tá me dizendo que no faturamento desse tamanho, de 340 milhões, acho que você trouxe, quando a gente economiza 5 milhões, eu tô repetindo isso porque parece óbvio, mas as pessoas não param pra pensar nisso. Essa conta. E eu tô falando isso também porque quando eu li o livro eu falei, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, numa empresa grande, a gente sempre olha o lucro líquido final, ele é acho que o principal indicador, né? Legal, que é o quanto sobra. Tem casos que nem sobram. Só que quando a gente para pra olhar, então, o tamanho do faturamento que eu tenho na soma ali dos empreendimentos, do faturamento total que a gente tem, 1% que eu economizar, que aí acho que já justifica o título do livro, já é um montante muito grande. 5%, cara, a gente tá falando de 17 pau. É muita grana. Né? E aí você fez uma colocação perfeita já. Muitas empresas não ganham 17 milhões no empreendimento. Dependendo do porte do empreendimento ou do próprio lucro que a empresa tem naquele empreendimento. Então eu quis até dar uma ênfase nisso porque é um ponto de vista muito interessante. Né? O quanto uma economia, cara, de 5%, cara, às vezes é chorar ali um pouquinho, 5%, traçar uma estratégia, né, de negociação, que você vai conseguir tirar 5% do custo. Cara, isso vezes um faturamento enorme é muito grande. 17 milhões que a empresa manteria no caixa, reduzindo 5% dos 340 milhões. Isso, dividindo pelos 20 mil do lucro líquido de 10% sobre 200, equivale a 850 apartamentos. Então, para a consultora ter aquilo que o Suprimentos negociou, reduziu com negociações... Aquele dinheiro que sobrou, teria que fazer 800 apartamentos para... 850 apartamentos, então vamos lá, 2 empreendimentos de 425. Né? Para lucrar o que Suprimentos capturou com negociações profissionais de uma equipe bem estruturada. Mas não é qualquer suprimentos. São suprimentos que você dimensiona de forma profissional também. Então a gente dimensiona a equipe de suprimentos com base em 8 critérios que a gente amadureceu. Como você falou na abertura, a gente tinha 30 equipes, de Porto Alegre a Manaus, com várias culturas, vários perfis de pessoas diferentes. A gente aprendeu a montar e dimensionar equipes, que é diferente de comprar 340 milhões em Manaus, São Paulo capital, Uberlândia, Belo Horizonte, Curitiba. É completamente diferente. Então a gente desenvolveu uma metodologia de formação de equipes que a gente considera 8 critérios que combinados geram a equipe ideal. Para negociar com 340 milhões não pode ser qualquer pessoa, qualquer time. Concordo, né? concordo. Então 850, quando a gente fala em 850 apartamentos, Gabriel, pensa comigo, não é só 850 apartamentos, você tem que comprar terreno, aí você conhece bem, fazer todo o processo de incorporação. Um baita trabalho, um baita risco. Lançar, fazer toda a estratégia de marketing e vendas, lançar, vender, comprar material, alugar ou comprar equipamento, gente envolvida, serviço, empreiteiro, construir isso tudo. Então, o ciclo bom das empresas que vão bem, da compra do terreno até a entrega de chaves, são 4 anos. Então, você vai ficar 4 anos com um batalhão de gente para construir 4 apartamentos, 4 empreendimentos de 225, 215 apartamentos, 4 empreendimentos durante 4 anos para conseguir o que uma área profissional de negociação captura num ano, simplesmente fazendo o dever de casa bem feito. Perfeito. E as empresas não enxergaram isso até hoje. E do ponto de vista de investimento, é totalmente desigual o investimento que você tem para fazer 800 unidades. Investimento de dinheiro mesmo. E o investimento que você faz para ter uma bela de uma equipe bem treinada de suprimentos. Não deve ser barato, óbvio, mas, cara, olha a comparação, olha o número. De 800 apartamentos para uma negociação. Uma boa negociação, né? Um período de boas negociações. Pô, isso. Incrível, cara. Gabriel, um número que a gente mediu e que é importante a gente passar para a turma, a gente chegou a ter 202 pessoas nessas 30 equipes. Né? Como eu falei, em 24 estados. Essa equipe negociava 2.300 e capturava 120 milhões por ano. De 120 a 140. E ela custava 10. Vamos colocar 120, 10. Então, uma equipe profissional de suprimentos, ela retorna 12 vezes. Como você deixa de investir numa área, de estruturar uma área que cuida do seu dinheiro, que gasta todo aquele dinheiro que você empenhou do seu capital, que você construiu para você abrir seu negócio, seu tempo, você deixa a família para
para envolver, a construção é intenso, sábado você passa lá, domingo você passa no plantão, você investe isso tudo de tempo e de dinheiro e no final você não tem lucro, não faz sentido. Sem contar que uma área dessa investida, você retorna isso muito rápido. Então não tem nada no Brasil, no mundo, que te dá um retorno desse. Legal. E é medido, e a gente mediu isso durante 13 anos, está no livro, e a gente mostra lá o gráfico de como esse lucro vem. Legal. E não é só suprimentos, porque suprimentos é via suprimentos. Esse é o grande segredo que eu vou contar aqui. Porque é via suprimentos, mas é uma cultura do 1%. Então, quando o RH pede para os suprimentos a urgência, segunda-feira, o brinde para o Dia das Mães, que vai ser domingo, tem que entregar até sexta, você compra e entrega. A gente é guerreiro, vai lá e entrega. Mas comprou por 100. No ano seguinte... Você comprou mais caro, né? Porque foi urgente. Que foi urgente, comprou por 100. Aí no ano seguinte a gente falou, olha, o Dia das Mães acontece no segundo domingo de maio, todo ano. Então já falta um ano pro ano que vem, pro Dia das Mães do ano que vem. Vamos fazer o seguinte, me pede 2 meses antes. Isso aconteceu. A gerente de RH nossa era craque, topou, entendeu, 2 meses antes ela pediu, a gente comprou um brinde, o mesmo brinde, no mesmo fornecedor, 20% mais barato. Simplesmente porque a gente... Aí tem técnicas, né? A gente está falando de um brinde, mas as técnicas, táticas, estratégia de negociação, são mais de 40 que a gente implementa nas empresas, que a gente aprendeu a desenvolver estudando e treinando. Mas é uma cultura, então. É a cultura. É uma cultura onde não é só 1%. suprimentos, é a empresa inteira. Áreas. Conseguiu enxergar uma oportunidade de não gastar o quanto deveria por meio de um bom planejamento, vamos dizer assim. Tem uma história no livro, no capítulo 8, que é a história do pai rico. Vou contar para ilustrar. Por favor. Que isso reforça muito essa cultura. E é uma história que aconteceu com o tio da minha esposa, seu Dominguinho. E ele era um empresário rico da cidade. E o outro empresário, dono da maior loja da cidade, a nossa cidadezinha, minha querida Baeté. Um abraço para meus amigos. E ele chegou a camisa de viscose na época, isso tem uns 30 anos. E o dono da loja, que é o seu Nego, que é compadre dele, ligou para ele: Dominguinho, chegaram as camisas de viscose, você como empresário mais bem-sucedido da cidade tem que ter. Vem cá para você ver. Não estou precisando de camisa. O Dominguinho era muito controlado. Um craque da economia. E ele... Muita insistência, 2, 3 dias seguidos, o compadre queria vender as camisas para ele. Ele foi, chegou, viu, camisa fresquinha, nossa cidade é uma cidade quente. E ele falou: olha, muito bonitas, mas muito caras. Não vou comprar. Que isso, seu Domingos? Claro que o senhor tem que comprar. O filho do senhor passou aqui ontem, comprou 3. Ele pensou, compadre, mas ele tem pai rico, eu não tenho não. Então essa história ilustra esse sentimento que existe nas companhias, que a empresa é rica. A empresa faturou 1 bi. A empresa faturou 500 milhões, a empresa faturou 2 bi. Nada, né? A empresa é rica, pode gastar, vão no restaurante, compra isso, compra aquilo. E todas as áreas gastam. Então, se eu tivesse uma empresa de 1 bi e 2 filhos de engenheiros fera, eu colocava um para cuidar a área de vendas, eu colocaria 2 CEOs da empresa, como a MRV, seria ela tem. Um cuidaria de tudo que estava com marketing de vendas, que põe o dinheiro dentro, e o outro cuidaria de suprimentos de todas as áreas que gastam. Que é onde sai o dinheiro. Que é onde sai o dinheiro. Certo. Então, um põe o dinheiro no cofre e o outro tem a chave do cofre. Legal. Para sair tem que passar por mim. E aí você garante lucro. Gostei Isso dessa. você garante lucro. Interessante. Muito bom, muito bom. E, cara, a gente vai falar especificamente do livro daqui a pouquinho, mas eu sei que neste momento tem muita gente ouvindo e falando assim: o Darnon e Gabriel, legal, suprimentos, economizar dinheiro, ok, eu já tenho um time de suprimentos que está economizando lá tudo que pode, né? Os caras estão bem motivados. E o teu livro, ele ensina que a economia está muito além daquilo que a gente vê, do que um ser humano normal vê. Né? A gente tem que criar oportunidades de gerar economia. E aí eu queria que, para dar início nisso, né, nesse tema, eu queria que você contasse o caso dos terrenos da Deca, de Jundiaí. Ok. Que é onde vocês fizeram uma demolição ali, você vai contar. Mas assim, muito na linha de que a economia ali de suprimentos não está vinculada só a ir lá e necessariamente fazer uma boa negociação, mas a enxergar possibilidades, conhecer o teu fornecedor ao ponto de conseguir gerar a possibilidade do cara te dar mais desconto ainda, a partir de um bom argumento, ou a partir de um... Enfim, conta aí que acho que esse caso vai explicar bem o que eu tô querendo dizer. Muito bom. Esse caso foi emblemático. Ele começou com um desafio do Rubens Menin com a gente. A gente já vinha fazendo coisas diferentes. E quando comprou esse terreno, foi um terreno muito caro. Foi em Jundiaí, super bem localizado, a antiga fábrica da Deca, do Grupo Itaú, que hoje a Deca está dentro do Grupo Dexco, que é do Grupo Itaú. E eles foram para São José dos Campos, numa fábrica nova, e venderam esses 2 terrenos. E a MRV comprou, e o Rubens falou: olha, o terreno foi muito caro, e lá assim, é uma mini cidade. Tem prédio administrativo de 3 andares, tem subestação, tem galpões, tem uma estrutura gigantesca, e vai ficar muito caro. E o terreno já foi caro, então a gente tem que economizar o máximo. Queria que vocês fossem lá, antes do pessoal da engenharia fazer, queria que vocês fossem para achar alguma saída. Desafio aceito, chamei 2 coordenadores da minha equipe. Como era Jundiaí, eu tinha equipe em São Paulo e outra em Campinas. Eu falei: olha, e a engenharia já tinha cotado, vou falar valores da época, o que mais vale é o percentual. Eles tinham cotado de 600 mil a 1 milhão
E muito bem feito o trabalho. Porque Isso na época, esse valor na época. Seria hoje, talvez, uns 8 milhões de reais. E a engenharia fez o trabalho super bem feito. Então você vai lá, se mede o pilar tem 60 por 60, por X de altura. Quando você demolir aquilo, tem um empolamento, você vai ter que colocar aqui num caminhão, ir pro Bota Fora, pagar a taxa, caminhão para cá, diesel, poluição. E o trabalho estava super bem feito e aquele valor estava coerente, mas estava variando de 600 mil a 1 milhão, com 6 empresas de Jundiaí. O que a gente fez estrategicamente? Engenharia, olha, não fica em stand-by com esses 6, deixa a gente fazer nosso trabalho aqui, tudo juntos. Suprimentos faz, não, a engenharia faz, não. A empresa faz. Cada um faz o melhor, é a interdependência. Legal. Então a gente tinha essa relação muito, muito aberta e eles seguraram e a gente chamou 6 empresas de São Paulo e 6 empresas de Campinas. Mas a gente fez diferente. A gente tirou a bunda da cadeira, que a gente chamava lá de TBC. E fomos praticar. Fomos para o campo com uma pergunta diferente. Ao invés de perguntar quanto você nos cobra para demolir tudo isso e destinar de forma adequada, sustentável, a gente inverteu a pergunta. Você está vendo aquela subestação? Aquilo vale uma fortuna. Você está vendo aquela peroba rosa dos telhados de 50 anos atrás, quando a Deca construiu isso aqui? Vale ouro no mercado, com madeira nobre. Aquilo é peroba rosa, aquilo vale uma fortuna. Está vendo aquela estrutura metálica? Está vendo aquela esquadria? Tudo tem valor. Eu quero te perguntar quanto você nos paga para ficar com todo esse material de valor e me entregar o terreno limpo. Inverteu. Só invertemos a pergunta. A gente não sabia quanto que valia, mas sabia que valia muito. Resumindo a história para encurtar, não pagamos nem um centavo e ainda recebemos 255 mil a valor da época, 255 mil reais pelos materiais. E certamente o fornecedor vendeu isso em São Paulo, foi um fornecedor de São Paulo que ganhou, porque ele mediu, ele viu o valor realmente, ele levou isso, talvez ele fez 1 milhão, não sei quanto que ele fez. E é importante que ele tenha feito. E ele fez, porque a gente fez outros negócios depois e ele sempre estava pronto para fazer, porque ele tinha a destinação desse material. O que era lixo para nós, para ele é um produto valioso e que ele encontra clientes que valorizam mais ainda e ele vende mais caro. Então, ou seja, bastava parar alguém ali para olhar e falar, pô, tem esse limão que pode virar uma limonada. Exato. Né? E olha o primeiro impacto. Mais do que os 255 mil que a gente recebeu, a cultura mudou. A partir daí, esse passou a ser o nosso método de contratar demolição. E olha outro impacto. Quando você vai fazer a viabilidade, quando você olha o terreno, você joga o valor dessa demolição. Sim. Então, muita gente... Aquele terreno estava lá muitos anos. Muita gente não faz essa conta. Porque se você vai gastar 1 milhão de demolição, no momento da viabilidade, às vezes esse 1 milhão inviabiliza. Você olha lá, a margem bruta não está dando 30, está dando... já está apertado, já está apertado, ainda tem mais 1 milhão de demolição, seria hoje talvez, sei lá, 5 milhões, 8 milhões, né? Sim. Verdade. Inviabilizou. Não. Então, um suprimentos estruturado, ele traz subsídios para a viabilidade do projeto. Legal. E aí a gente pode entrar lá no orçamento, que é outra das áreas que a gente conecta muito fortemente com o suprimento. Porque a gente chega nas empresas, orçamento cota no fornecedor, orçamento tem um trabalho danado de ficar buscando informação de preço. Cara, é simples. Quem relaciona com o mercado fornecedor são os profissionais de suprimentos, bem treinados, bem capacitados, essa equipe dimensionada com os 8 critérios que a gente falou. O orçamento passa a ser simplesmente um cliente interno. Então eu tenho no meu sistema, não tem negócio de planilha de Excel como era antigamente, chega nas empresas até hoje assim, planilha de Excel, o orçamento manda uma planilha, quando não cota direto, ele manda uma planilha, e os compradores ficam alimentando essa planilha, cada hora vai lá, coloca a sua carteira, isso fica lá 2 meses indo para lá e para cá. O que a gente faz você tem um sistema da empresa onde os preços negociados estão, os suprimentos alimentam o sistema. O orçamento vai lá, digita o código, o preço está pronto. Não tem planilha para lá e para cá. E esse orçamento, quando o fornecedor, o orçamento escota, ele não é preparado para cotar. E o fornecedor é bem preparado. Ele sabe que o orçamento está cotando, ele dá um preço cheio. Quando eu coto para comprar, eu tenho volume, eu dou previsibilidade. Então, eu valorizo o que aquela empresa precisa ter para dar uma concessão. Perfeito. E isso muda a viabilidade. Então, quando você vai... Porque o problema da lucratividade, que é o nosso tema, vou lá nesse ponto, começa aí, Gabriel. Porque na primeira viabilidade, quanto custa o terreno? Quanto é a demolição? Quanto vai ser essa obra? Tem contrapartida para a prefeitura? Tem uma infra, tem uma rede aqui que vai custar 2 milhões. Poxa, dá para negociar com o secretário? Dá para negociar? Já negociamos isso. Tem um viaduto. Pô, dá para canalizar o córrego? O viaduto custar 6 milhões, a canalização do córrego custou 2. Foi 6 milhões. Estava inviável o empreendimento, passou a ser viável. Concordo. Mas tem que ser suprimentos, não suprimentos. Aqui eu queria passar para o seu público um conceito muito importante. Era suprimentos conosco porque a gente era um time de 202 profissionais, 30 equipes preparados e capacitados para negociar e buscar as melhores condições de mercado. Onde não é suprimentos estruturado, tem que ser quem faz melhor. Então, se a área de
de incorporação negocia bem e vai e negocia e captura essa redução máxima, ok. Então deixa com a área de... Perfeito. Que é Agora, o caso de uma contrapartida, às vezes, né? Exato. Geralmente é o pessoal de incorporação que lida ali com a prefeitura, né? Enfim. E aí ele vai na viabilidade, considera lá 6 milhões inviável, traz suprimentos, a gente traz para 2 milhões, já ficou viável. Então, na viabilidade do projeto, muitas vezes o orçamento trabalha com os preços de mercado. Quando você tem um suprimento estruturado, você leva os preços, que é 70% do custo de produção. Então, um suprimento estruturado te traz essa vantagem. Você viabiliza terrenos que talvez não fossem, que não eram viáveis, mas que é um baita ponto, que vendas quer aquele terreno, mas quando junta incorporação, vendas e produção, cada um defende seu peixe. A gente vê muito isso. A incorporação dá uma dourada na pílula, aí vendas, não, eu vendo por 280, aí lança, não vende, não, vamos dar um desconto, vamos vender por 250, pô, é 30 mil, são 12,5% a menos. Aí o lucro vai embora já nesse desconto. E a produção fala assim, não, eu construo por 120, mas pegou preço de orçamento estimado. Sim. Se eu tenho uma área de suprimentos estruturada, que tem contrato para tudo, para viabilidade, eu já busco o preço que eu vou realizar. Sim, você tem assertividade. E se eu tenho um aço de R$6 de mercado, mas o meu suprimento tem um contrato de 1 ano com a usina e faz a 5,20, muda tudo. Sim. Multiplica isso para 258 não, categorias. Muda tudo. Um empreendimento nosso, são... esse dado é interessante. São 258 grupos de mercadorias, com mais de 20 mil itens. Para a gente comparar, um carro a combustão tradicional, em torno de 7 mil itens. Um carro elétrico, está na moda hoje, 1.000 peças, mil itens. Um empreendimento tem mais de 20 mil, quando você considera fio, bitola de fio, cor, né? Tubos e conexões, bitola de tubo. São mais de 20 mil itens. Então é um negócio muito complexo. Quando você tem isso dominado e joga isso no orçamento, você viabiliza obras que você estaria desistindo. Sim, seria bom. Perfeito. E concretiza aquele estudo. E o que a gente fez na interdependência? Incorporação trazia os pontos, vendas. Não, eu vendo por 280. Não, você vai vender por 280, você vai ter que assinar um documento. A partir de hoje, legal, os 3 assinam um cheque. Legal. E vão ser premiados ou não vão receber prêmio nenhum durante o ano, se não concluir. Aí o cara da produção fala, aí vende, não, então tá, eu vendo por 260, em média. Já melhorou. Produção, você produz por quanto? Eu produzo por 130. Produz mesmo. Antes de fazer isso, você vem em suprimentos. Então a gente criou uma conexão muito forte. Por isso que a gente falava lá, na MRV, suprimentos da produção. Porque a gente estava junto. E aí o orçamento que ele dava, a gente concretizava. E os nossos contratos eram amarrados da mesma forma, com referência no INCC. Essa é uma grande sacada. É referência no INCC, não quer dizer que vai ser o INCC. Perfeito. Eu garanto o INCC nos meus preços. E se o INCC é minha referência, se o mercado está abaixo, eu não reajusto, eu reajusto menos. Legal. Então a gente vai capturando ganho. Cara, cada 1%, e aí vem um livro que não é 1%, é cada 1%. Nos 340 milhões, são 3 milhões e 400. Sim. Voltando ao raciocínio. Então, cada vez que todo mundo das áreas passam a pensar que cada 1%, vou comprar a mesa, quanto custa? R$400. Mas aqui na esquina tem 440, eu levo. Pô, 10%, peraí. Sim. Se 1% vai a 3.400, 10% são 34 milhões. Nós não estamos lucrando 34 milhões. Sim. Aqui, vamos comprar a mesa de 400? Isso serve para tudo. Tá errado, né? Dos 20 mil itens até um treinamento, uma capacitação, um aluguel do escritório. Legal. Estamos numa empresa agora, primeiro a gente trabalha com os itens dos 70% do custo de obra. Depois a gente vai para o administrativo. E chegou um momento que eles iam mudar de sede. O contrato estava fazendo 5 anos, eles iam mudar, mas eles não queriam mudar. Porque a mudança ia ficar cara, mas o contrato já estava ficando pesado. 5 anos de reajuste consecutivo, IGPM. Aí fomos chamados para negociar e assumimos a negociação junto, que a gente faz tudo treinando as equipes. E a gente fechou, resumindo, 35% abaixo do que eles pediram, porque os 4 anos foi repassado de IGPM e o preço que a gente fechou ficou abaixo do preço fechado 5 anos atrás. Então, por quê? Profissional. São mais de 40 técnicos, taxas, estratégias. Tem toda uma captura de informações do mercado. Nós usamos todas as ferramentas. Então, só para entender, para o pessoal entender. Hoje, a ITR, então, entra, presta um serviço. Conta um pouco mais sobre isso. Vocês entram na incorporadora para estruturar suprimentos. Legal. Essa conta pergunta... porque você está contando de alguns clientes, né? E talvez o pessoal não tenha entendido ainda. Bacana. Mas conta mais aí, então, cara, do teu trabalho. O que a gente tem contribuído? Em 2020, quando nesse processo de sucessão eu saí da MRV, eu montei a ITR, que é exatamente o propósito de transformar
resultados ruins das consultoras, incorporadoras, em lucro, como a gente tinha, como você citou na abertura, 529 milhões de lucro líquido por ano de média. Chegando lá, os últimos 2 anos, 690. Forte, hein, cara? Muito Nossa. forte. E de um lucro de uma venda de 6,5, 6,8 bi. A gente lucrava em torno de 10% líquido, uma coisa fantástica. Mas como a gente conseguia isso? Com essa metodologia. Interdependência, gente com G maiúsculo, a gente chama, pessoas nobres, bem treinadas, bem capacitadas. Durante 6 anos eu treinei esse time com um dos melhores treinadores de vendas. Eu vou pegar o conhecimento de quem eu vou conjugar com o Flamengo, eu quero entender como o Flamengo joga. Eu vou receber vendedores bem treinados, eu quero saber quais as técnicas e estratégias que ele usa para usar o antídoto. E eu contratei o Carlos Pessoa, que hoje é meu sócio, está lá com a gente, já foi diretor da Fundação do Cabral, era chefe do ensino executivo da Fundação do Cabral, e um cara de alto nível, o melhor do Brasil. Pra você ter uma ideia, uma das vezes que eu liguei para contratá-lo, a gente fazia todo ano o treinamento, ele estava na Itália fazendo um treinamento com a alta cúpula da Fiat italiana. Então esse cara foi quem eu chamei para capacitar meu time. Depois de 6 anos, a gente interiorizou isso, aí eu e meu time, a gente fazia o treinamento com base no que a gente aprendeu. Então, a ETR surgiu assim, para replicar nas construtoras e incorporadoras o modelo de sucesso que a MRV teve, que fez a MRV virar, que ajudou, né, a MRV a virar o que ela virou. Uma simples consultora local de Belo Horizonte para a maior consultora da América Latina, com um lucro de 529 milhões de média nos últimos 13 anos que a gente implementou essa metodologia. Então, pensa comigo, Gabriel, um cara apaixonado desde criança por construção civil, que ama esse propósito da construção de trazer a moradia, é o lar, é uma alquimia, começa na alquimia, você pega o fino grão do cimento, o grão de areia, a brita, coloca água, um aditivo, aquilo, enquanto isso tem gente cortando madeira, fazendo uma forma, o pessoal que sai um minério lá das montanhas de Minas, virar um aço, você coloca aquilo, no final, a hora que você tira a forma, você tem uma estrutura, e aquilo vira um lar. Você tira a pessoa que está, especialmente Minha Casa Minha Vida, quem foi na entrega de chaves de Minha Casa Minha Vida sabe o que eu vou falar. É apaixonante, é emocionante. Aquelas famílias estão saindo de morar no barracão do favor, do fundo da casa do sogro da sogra, muitas vezes humilhados, morando na favela. Quando ele chega e vê aquele apartamento de 38 metros quadrados, 40 metros quadrados, mas é dele, ali ele tem paz, né? É digno. Água melhor que a casa própria, né, cara? Não tem nada melhor, é a maior conquista do brasileiro e é importante que a gente diga isso, porque é a paz que o ser humano precisa. Então essa felicidade toda é um propósito muito rico. E quando a gente enxergou essa oportunidade de ajudar essas pessoas que proporcionam isso para as famílias, são milhares. Só a MRV, ano passado, bateu esse número de 500 mil moradias. É enormidade, né? E 500 mil famílias, se a gente multiplicar por 3 pessoas, dá 1,5 milhão de pessoas morando em apartamentos da empresa, a quem eu sou grato até hoje. Agradeço ao Rubens, ao Paiva, ao Eduardo, meus amigos, todos que a gente trabalhou. Foram mais de 20 anos. Então, esses profissionais que proporcionam felicidade tão grande, não faz sentido empenhar de capital de risco, capital intensivo, tempo, um ciclo de 4 anos, muita gente, risco de acidente, questão jurídica. Tudo, cara. Trabalho, uma loucura, Gabriel. E no final do ciclo de 4 anos, quanto que você lucrou? Nada. Não, algumas dão prejuízo, outras fecham. É triste, não né, faz sentido. Então, Deus me deu essa oportunidade. Eu pus isso no livro, você leu, você viu, de levar para essas empresas a chance delas passarem a lucrar. E dá para fazer, e é simples. É muito simples. É cada pessoa da empresa pensar nesse 1%. Viver esse 1%. Porque cada 1% pode valer 3 milhões. No caso da MRV, que eram 2.300 bi, cada 1% que a gente economizava eram 23 milhões de reais. Então é uma fortuna, né? Então, mas em cada empresa, mas a minha empresa é pequena. Dá certo. Quando a gente saiu, eu falei, cara, 2.300 no bolso, a gente tem muito poder. No livro você viu, tem muitas histórias. A gente desenvolveu o mercado, criou produtos que hoje muita gente compra e nem imagina que foi criado nós com os fornecedores, parceria, né? Em parcerias. Legal. Ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Juntos é sempre melhor. É Tem um americano que tem uma frase que eu adoro muito, ninguém é tão inteligente quanto todos nós juntos. Essa é a essência da interdependência. Se todo mundo usa sua inteligência, seu potencial máximo, para fazer o melhor para a empresa, o nosso lema é, se é bom para a empresa, a gente faz, se não é, a gente não faz. E ninguém me faz fazer alguma coisa, nada na empresa que não seja o melhor para a empresa. Legal. Então, se todo mundo pensa isso, de novo, 1 mais 1 é mais que 2, 2 mais 2 é mais que 4, às vezes mais que 5, é mais que 6. Muito bom, muito bom. Cara, legal. Então, indo para a prática, muita gente que nos ouve aqui são de incorporadores pequenos. Aquele incorporador pequeno está começando a crescer, está querendo expandir. E aí, quando você traz números da MRV,
cara fala, nossa, mas tá louco, você tá muito distante de mim, né? Quem dera um dia fazer 10% disso, né? Mas hoje eu entendo que você deve ter se relacionado, você deve estar se relacionando bastante com esse tipo de incorporador, construtor menor, né? O cara ali que lança 1, 2 empreendimentos por ano. Acho que até através da Zero Positivo, né? Eu conversei um pouco com o Gustavo Drummond ali, ele me contou um pouquinho dos bastidores e tal. Mas eu queria que você desse uma orientação nesse sentido, tanto do trabalho que vocês estão fazendo, mas de como que o dono dessa empresa, principalmente o dono, o CEO ali, ou quem toca a operação, consegue trazer essa mentalidade, essa visão para um negócio menor. E que um dia, quem sabe, vai chegar lá, né? Se Deus quiser, vai crescer. Mas aquele cara que tá sofrendo, não tem equipe. O cara não tem equipe de suprimentos. O cara tem, às vezes, uma pessoa. Mas vamos trazer pra realidade agora, então, desse incorporador menor. Como que esse cara tem que começar a se comportar já desde cedo para que isso vire um lema, de fato, na empresa e que ele consiga já extrair resultados, mesmo ainda pequeno, mesmo ainda com um time enxuto, no processo de crescimento? Olha, eu vou começar por a média, pra gente chegar no pequeno. Porque quando a gente fez o processo de sucessão e eu montei a ETR, eu falei, cara, com 2.300 no bolso, a gente tem muito poder, como eu falei agora há pouco. Mas vamos testar isso numa empresa local? Aí nós fomos para Recife, na Moura do B, que vinha de 5 anos com prejuízo. Então, independente do tamanho, a empresa está dando... Mas ela faturava em torno de 600 milhões. E tinha 5 anos de prejuízo. A gente tinha 8 pessoas em suprimentos, uma pessoa qualificada, todos medianos e desqualificados. Certo. Estruturamos a equipe, fizemos a mudança de cultura junto com o CEO, que quis a mudança. Depois acabei ficando mais um ano como diretor estatutário. A gente consolidou essa implementação. O poder 1%, o conceito 1%, impregnou na empresa inteira. Essa cultura de fazer o melhor para a empresa, impregnou na empresa inteira. Primeiro ano de resultado desse trabalho, 84 milhões de lucro líquido, depois de 5 anos de prejuízo. 84 milhões, o outro ano de 125, 255. Há um mês atrás saiu o resultado de 2025, 420 milhões de lucro líquido. Faturando mais de 2 bi. É transformador. Baita case, hein? É um case que tá aí para todo mundo ver. A ação da Moura saiu de 4 para 40 nesse período. E agora, parece, a última vez que eu vi, já tem um tempo que eu não acompanho, estava 31, mas já foi 4. É valor, né? E as empresas pequenas, mesma coisa. Porque é o percentual. A gente para de falar em valor. Não são R$40 a mais, é 10% a mais. Então, se é um bi, 10% de um bi são 100 milhões. 1%, 10 milhões. Mas de 100 milhões, 10% são 10 milhões e 1% é 100 mil. Então é cada 1%. Então o conceito se aplica independente do tamanho. Uhum. A gente nesses 6 anos, de junho de 2020 para cá, a gente atuou em 14 empresas. Em todas elas que a gente chegou, a empresa ou estava tendo prejuízo ou estava zerado no lucro. Podemos citar outra empresa que é conhecida aqui da região de Campinas, que é a BRZ. Eu quero até mandar um abraço especial para a Eduarda Tolentino, que é nossa parceira. E que viveu isso. Lá a gente montou do zero a equipe. Eram as obras que compravam, a gente estruturou a empresa toda. E não é coincidência, Gabriel, não foi na MRV, não foi na Moura, não foi na BRZ, que eu vou te falar. A gente fez esse trabalho, a Eduarda, inclusive confiou bastante, deu carta branca, inclusive prorrogou o contrato de 10 meses para 14, a gente ficou mais 4 meses para a gente finalizar e capacitar o gerente para ficar, porque esse projeto é bacana, porque a gente não faz para eles, a gente faz junto, a gente estrutura a equipe como se fosse um avião emplanador. A gente chega, reestrutura tudo com a base dos 8 critérios, depois a gente corta a corda e a equipe vai sozinha. Então, como não estava pronta a equipe, ela pediu, fica mais 4 meses para a equipe e o gerente, que era uma pessoa de 13 anos da empresa, que era engenheiro de obra, que foi, a gente treinou e capacitou para que ele fosse gerente de suprimentos e ele brilhou. Legal. E aí já no primeiro ano, após os 14 meses, 114 milhões de lucro líquido. Então, funciona em qualquer tamanho de empresa, porque é um conceito. Mas a grande chave é o CEO. Tem que vir de cima. Tem que vir de cima, Concordo. porque tem muito impacto, tem muito o que a gente chama de gato gordo, que não gosta quando chega e mexe nas gavetas dele. Mas a gente pergunta, é o melhor para a empresa? Você quer fazer? Se a pessoa não quer fazer, ela não quer o melhor para a empresa. Talvez a pessoa que não queira ficar. E aí o CEO tem que chegar e tomar a decisão. E até ao contrário também, porque às vezes você pode ter uma equipe que quer fazer um negócio muito legal, mas o CEO não quer. E aí a palavra final é do CEO, né? Então, se o CEO não está muito alinhado com esse conceito, a chance de dar certo é zero, na minha visão. Exato. Né? E a gente faz muito isso. Eu aconselho muito os CEOs, quando a gente está fazendo os trabalhos, e implementar essa cultura dele. Porque a empresa é ele. Uhum. E então a primeira pergunta é, esse é o CEO adequado? Esse é o CEO que está gerando os resultados? Ele tem que ficar... Pessoa mais capacitada para estar aqui? E ele tem esse perfil, mas não está conseguindo, está precisando de ajuda. Vamos ajudar. Aqui, vamos juntos? Vamos. E aí a gente vai mexer nas peças, conectando todo mundo no mesmo propósito de fazer o melhor. Legal. E todo mundo valorizar cada centavo. Cada 1% importa. Legal, muito bom. E
Qual o erro mais comum que você acha que uma incorporadora, uma construtora comete e que faz ela não ter o lucro? A gente falou muito já dos suprimentos, né? Mas na sua vivência, acho que você já teve bastante case aí ao longo da carreira, principalmente agora atendendo outros clientes, né? Além do mundo MRV ali. Mas onde você percebe ali que no processo do ciclo de um empreendimento ou do ciclo da própria construtora, que a turma tem errado muito e tem levado a não gerar bons lucros, bons resultados? Gabriel, são vários, mas eu vou te dar um que eu tenho visto muito, que é o erro de valorização, de não implementação desse conceito do melhor para a empresa, no sentido amplo. Então, vou ilustrar. Eu vivi isso na MRV na época, então vou contar essa história para a gente chegar nesse ponto. Eu viajava muito, durante esses 20 anos eu viajei toda semana para um dos 24 estados que a gente falou na abertura. E então um dia o diretor administrativo me chamou e falou: olha, você está gastando muito dinheiro com passagem aérea. Eu vou precisar que você reduza o número de viagens. E eu vi o bem que a gente fazia, a gente media esses resultados. Aí busquei os históricos, a gente não tinha isso organizado, passamos a fazer a partir daí, por isso que eu quero contar para materializar. É porque isso tudo que está no livro que a gente viveu nesses 40 anos, Gabriel, foi erro. A gente errava. Aí um dia a gente acertava. Entendi. Então a gente foi aprimorando. A gente tem que ter humildade para errar. Sim, é um teste, né, cara? Você vai testando. Não pode errar de novo, é a mesma coisa. Isso, perfeito. Mas o não errar, proibir de errar, criticar o erro, Sim. é o primeiro inimigo da inovação, que a gente pode falar depois. Bom, então o que a gente fez? Eu busquei as negociações nas minhas 30 equipes. Falei, gente, me manda as negociações que a gente fez nas últimas viagens. Pegamos, tinha dado mais de 1 milhão de redução. E a gente tinha gasto pouco mais de 30 mil em passagem aérea, no período. Peguei o período. Cara, onde que você investe 30 mil, você recebe 1 milhão em um ano? Mostrei pro diretor administrativo, sabe o que ele fez? Parabéns. Vou incentivar, vou pedir para todo mundo que for viajar agora trazer um plano de viagem e quanto ele vai trazer de retorno. Aí sabe o que aconteceu? Nossa despesa diminuiu com viagem, porque as pessoas não tinham as viajar para passear, virou trenzinho da alegria. Sim. Agora, se a pessoa que vai viajar vai gastar 10 mil de passagem, hospedagem, transporte, alimentação e vai fazer negócio que vai trazer 100 mil, 200 mil, incentive essas pessoas a viajar mais. Sim, perfeito. Agora, quem vai passear, vai para matar curiosidade, queria ver essa cidade, queria conhecer, queria ver esse empreendimento, sem agregar e sem trazer retorno, que às vezes não é uma negociação financeira, às vezes é um trabalho de gestão de pessoas, que é importante ser feito. Mas a pessoa tem que prestar conta, olha, isso aqui vai custar tanto essa viagem e vai me trazer um retorno de tal, o retorno tal. Aí é simples. O ROI, né? Você está medindo o ROI ali do negócio. Medindo ROI. Aí você cria a cultura do 1%, vai nisso. Cada vez que eu viajo, eu trago 100% de retorno. Cara, viaja mais. Olha, eu viajo, não viaja. Perfeito. E aí erra-se no orçamento. Essa parte eu não pus no livro, mas no próximo eu vou incluir. Que eu chamo de coluna 3, que é o ter comum. Imagina, Gabriel, que você, sua esposa e sua filha vocês marcaram viagem para outubro para Disney. Vai levar minha filha na Disney, ok. Vai custar 60 mil essa viagem. Você perdeu o emprego, sua esposa perdeu o emprego. Depois que vocês combinaram com sua filha que vocês iam. Está sem reserva. Você vai fazer a viagem? Não vai, ninguém faz. Você já está sem reserva, você não sabe se você vai conseguir se recolocar. Não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, você tem que garantir a comida em casa. Então, vamos abortar a viagem. Em orçamento é uma coisa extremamente importante e às vezes pouco valorizada nas empresas. Porque você toma a decisão de lançar um empreendimento em função... Um dos parâmetros foi o orçamento. Quanto que isso vai me custar? Não, o principal, na verdade, é o orçamento, né? Especialmente a imobiliária, é um empreendimento que às vezes custa 50 milhões, 80, 100 milhões, depende do pouco. Geralmente é em torno de 50% do faturamento que você tem, é o custo que você tem da obra, ali, até mais, né? 50, 60. Se você orçou um empreendimento, ou você fez o orçamento anual da sua empresa, aí você quer fazer um investimento, não quer abrir uma equipe, por exemplo, uma equipe de suprimentos, ou você quer ampliar a equipe de São Paulo. Ah, não, aqui ó, no orçamento tinha só 150 mil para lá, se colocar mais essa pessoa vai para 200. Cara, toda empresa olha desse jeito. Olha assim, todas. Não está errado, a princípio. Mas, o que eu te falo, é o conceito. Tem que ser rígido com o orçamento? Tem. Mas mais que rígido, tem que ser inteligente. Acho que esse é o ponto. Se você coloca uma pessoa que vai custar 30 mil e vai te dar 300, coloque. É barato, né? Não tem problema estourar o orçamento. Mas tem que ser de verdade. Sabe? Não pode ser orçamento fake. Não pode ser estudo fake. Ah, não, aqui ó, eu vou colocar esse cara. Cara, você mede quanto ele ganha. Porque a gente mede. Os suprimentos, onde a gente chega, a gente implanta o ROI da equipe. E ela gira em torno de 8. Uma equipe de suprimentos, ela retorna 700%. 700%. Em média, nas empresas que a gente está chegando. Na MRV era 12, como eu falei. A gente custava, já com premiação e tudo, 10 milhões. E a gente colocava no caixa, medida, auditado todo ano.
mensalmente, inclusive, todo ano, 120 milhões. Legal. Cara, tem que aumentar essa equipe, só que tem um limite. E chega um momento que você tem que equilibrar isso. E a gente é a favor disso. A gente chegou a ter 202 pessoas nas 30 equipes. Melhoramos o processo, melhoramos o sistema. A gente reduziu para 168 e a gente entregava mais. Então, não é gastar por gastar, colocar por colocar. Mas se eu não preciso mais, é como se fosse uma serra pelada com ouro dando no barranco. Pô, quantas mais pessoas você colocar para pegar essas pepitas de ouro, mais caixa você vai fazer, mais lucro você vai ter. Se o cara te custa 1 e ele te traz 10, coloca mais pessoas. Sim. Mas chega um momento que as pepitas já não estão mais ali. Sim. Elas estão lá no fundo. Aí você tem que trocar pessoas por um equipamento que vai lá no fundo buscar. Perfeito. É essa inteligência e essa curiosidade, esse espírito de inovação para enxergar isso. Não é o orçamento tem que ser rígido aqui, não, fechou aqui, agora ninguém mexe, ninguém... Não, cara. Isso está errado, né? Se você perder o emprego de sua esposa, vocês não tem que cortar. Sim. Agora, se você, ao contrário, ganhou o prêmio, eu vou esticar uma semana na Disney, qual o problema? Você estava com 60 mil, você ganhou mais 200 de prêmio, eu quero ficar mais uma semana, porque minha filha adorou, você fica mais uma semana. É válido. É esse bom senso que muitas vezes falta no diretor administrativo. Perfeito, perfeito. A rigidez tem que ser para o que faz mal para a empresa. Se faz bem para a empresa e traz retorno, gaste. Agora tem que ser de verdade. Não, e cara, vamos até explorar esse ponto, porque você foi falando, eu me lembrei, né, enfim, algumas situações. E geralmente as empresas, elas fazem um orçamento anual de pessoas, time, pro administrativo. Cara, primeiro que um ano é um ciclo muito longo pro nosso negócio. Porque o nosso negócio ele é totalmente volátil, né? Ele é totalmente imprevisível o que vai acontecer. A gente tá num ano de eleição, cara, só Deus sabe o que pode acontecer. Cara, imagina que louco você deixar de fazer um movimento muito importante para a empresa lá em, sei lá, setembro, porque lá em dezembro do ano passado você não fez um orçamento correto, ou não planejou aquilo. Então tem que ter uma volatilidade ali no sentido de flexibilidade, né? Acho que é a melhor palavra. Mas, putz, cara, eu já vi tanta gente pecar nisso, Darnon. Sim, é muito comum. De fazer um orçamento, não é que não foi inteligente o orçamento. Talvez tenha sido no contexto da época que foi feito, mas é um orçamento pro ano. Ou às vezes pro semestre também, cara. Às vezes 2 meses já muda muita coisa, né? E você precisa saber se adaptar. Então essa inteligência que acho que você trouxe de fazer um orçamento inteligente, na minha visão, é um grande segredo. Porque é isso aí, se o cara custa 1 e produz 10, cara, não tem por que não trazer esse cara. Traz 10 Traz 10, cara, né? Até o limite que a gente pode produzir, obviamente. Isso. Então, cara, acho que esse conceito é muito legal. Pô, me pegou aqui quando você falava, achei legal. E outro ponto importante que eu queria descer um pouquinho aqui também é a questão da medição. Lá na Nuvink, né, ela tem muito uma ideia de gestão de dados, gestão das informações de uma incorporadora, né, conforme eu falei no começo. Então, olha que louco. Eu percebi recentemente, até o que me levou a fazer a Nuvink, é que as pessoas, no geral, no nosso nicho, não medem tanto as coisas. O pessoal de obra mede mais. Obra, eu já percebi que engenharia ali numa construtora incorporadora, engenharia tem um controle mais legal ali da obra, tendência e tal. Mas na parte ali de incorporação, do início do negócio, não há uma medição tão precisa. Então, por exemplo, eu vou lançar um empreendimento, comprei um terreno, vou lançar um empreendimento. Quando? Aí o cara vira e fala, vai ser em março do ano que vem. Por quê? Baseado em quê? Qual que é o cronograma? Cadê a esteira? Quais são os desafios que você vai ter até chegar lá? Qual que é o plano tático para você resolver cada barreira que vai aparecer na prefeitura, no cartório, na Sabesp, na concessionária? Os caras não medem. E aí, vamos fazer um acompanhamento mensal? Parece básico, cara, que eu tô falando. Mas não é comum entre a maior parte das incorporadoras, principalmente de tamanho pequeno para médio, assim. Aquele cara que lança 3 empreendimentos por ano. E aí que surgiu a Nuvink no sentido de controlar a informação, de medir o meu avanço, de medir a minha produtividade. E, cara, agora eu tô tendo as experiências de atender os incorporadores que estão usando, né, a Nuvink. E agora a gente tá com um programa também de assessoria ali e tal, onde a gente entra e realmente ajuda o cara a medir isso, né? Não só com a ferramenta, mas com a expertise. Cara, como muda a vida do cara quando ele começa a medir as coisas, né? Então, tinha um caso de um cliente que tava seguindo com o empreendimento, cara, sem saber nada do que ia acontecer no meio do caminho e tava afirmando que ia lançar na data tal. A gente parou e falou assim, cara, olha a quantidade de coisa que você tem que fazer, você não vai lançar nessa data, esquece. E se você precisa realmente lançar alguma coisa nessa data, vamos procurar outro negócio. Esse aqui não vai dar certo. Abriu o zoião assim e falou, porra, cara, sério? Ué, mas é isso aí. Você tem que medir, bicho. Você tem que medir se dá, se não dá, se tá avançando do jeito que você planejou, né? Então, eu acho que isso também é um grande segredo, a questão de saber medir o quanto a gente tá economizando, o quanto a gente tá gerando de valor. Porque aí, cara, quando você mede e enxerga bem o dado, a tua perspectiva muda. Pô, o cara que custa 30, que tava todo mundo falando caro, na verdade o cara tá quase que gratuito. Sim. Pô, o cara produz 300, 10 vezes mais, né? Então tá quase que de graça. Então tudo muda a partir de quando você mede e gera uma percepção mais adequada ali para aquele tema, né? Perfeito, Gabriel. A gente criou lá que a gente chama cultura de fatos e dados. Para você tomar decisão em cima de fatos e dados, você tem que ter, naturalmente, obviamente, os dados
compilados. E a gente mede tudo. Você falou que na abertura, uma nota fiscal paga a cada 22 segundos. A gente tinha indicador para tudo. E isso me dá um poder muito grande. Total. Principalmente quando você sabe ler, né? Sabe interpretar, né? Isso e usar a favor. Exato. Então, por exemplo, nos 8 parâmetros, 8 critérios que a gente dimensiona a equipe, eu tenho uma coisa inusitada que as pessoas se surpreendem. Qual que é o DMT? Em estradas, na terraplenagem, a gente usa a distância média de transporte. Mas a gente usa o conceito para definir assim, Nordeste. Eu tenho 6 equipes, tinha 6 equipes no Nordeste, às vezes o escritório estava a 500 km da obra. É totalmente diferente de Uberlândia, que eu tinha uma equipe com 6 obras, e de manhã ele visitava 6, porque não tem trânsito. Uberlândia é uma cidade fantástica, e as obras eram na região. Então, quando você lê uma simples informação dessa, peraí, então se aqui eu preciso de 5, aqui eu posso trabalhar com 3 pessoas. Qual que é o resultado que cada um deles gera? Que a gente mede por pessoa. Isso dá quando você mede e mostra para a pessoa o resultado que ela gera, aquilo dá uma motivação, e a pessoa entrega, ela passa a entregar e começa a ver o impacto que ela dá. Então, quando a gente economiza lá 20 milhões, cada pessoa sabe qual parte daqueles 20 milhões que ela compôs. E isso dá um poder de pertencimento gigante. A pessoa fica motivada, ela quer fazer, gera uma competição saudável, mas tudo medindo, né? A gente tem um negócio que chama perfil de compras, onde a gente mede todos os gastos da empresa. Cada centavo foi gasto. A gente domina isso mais que 100% dos casos que os donos da empresa. Eles ficam até surpresos com o nível de detalhe que a gente vai. Porque é a informação que vai te trazer as melhores decisões. E isso que você falou é tão poderoso que a gente acompanha isso hoje nas empresas, que a gente já entra com esses radares ligados. Porque tudo que a gente falou não são teses, né, Gabriel? A gente viveu isso. Sim, testa no dia a dia. A gente empolga. Foram 20 anos errando e melhorando e aperfeiçoando. E a gente chega nas empresas hoje, é até engraçado isso que você falou de medir. Eu pergunto assim, para o CEO ou para o diretor da área, depende das circunstâncias, falo assim, quanto que vocês faturaram em 2025? O cara saiu na ponta da língua. Até os centavos. Falei, quanto vocês gastaram? Como? Nunca ninguém me perguntou isso. E não sabe. Eu falei, não, tudo, pode procurar. Não sabe onde procurar. É verdade. Não sabe quanto gastou. E esse é o grande segredo que a gente está falando aqui. Por que eles não lucram? Porque não controlam como deveriam os gastos. Teve um que ficou engraçado, que eu falei assim, quanto que você gasta? Aí, nunca pensei nisso. Aí falou assim, pensando bem, tudo. Tudo que eu faturo eu gasto. Até mais um pouquinho, que tem tantos anos que eu estou tendo só prejuízo. O cara brincou com a situação. Cara, é mesmo. E é comum. As pessoas não cuidam dos gastos. O que a gente faz é cuidar. A gente pega o perfil de compras, cada centavo que foi. E foi inusitado quando a gente começou a fazer isso, porque a empresa tinha patrocínio esportivo, tinha doação para políticos, esse tipo de coisa, que a gente teve que passar a conviver com as informações. Mas por que foi aberto para a gente? Confiança. A gente construiu essa relação de confiança. Com 30 equipes, 202 pessoas, nem todo mundo sabia. Mas as pessoas precisavam saber, sabiam. Porque algumas pessoas sabiam, o financeiro sabia. Por que o suprimentos não pode saber? Porque o suprimentos não está preparado, não tem investimento. É em torno de 40 vezes maior o investimento em marketing de vendas do que em suprimentos. E quem garante o lucro é o suprimentos. Não, isso de novo, extremamente importante, essencial, marketing de vendas estruturado, bem feito. Sim. Acho que gasta muito. Vamos fazer uma conta? Vamos voltar naquele apartamento de 200 mil? Vamos lá. Com a empresa conseguindo super bem, conseguindo 10% de margem líquida, 20 mil por apartamento. Qual que é a faixa de pagar para uma imobiliária pela venda de um apartamento? 5%. 5% de 200 mil dá quanto? 10 mil. Se a empresa lucra 20 por apartamento, Gabriel, opa, estamos pagando 50% do que a gente lucra de um apartamento depois de um ciclo de 4 anos para a imobiliária que vai lá e vende. A imobiliária merece ou não merece? Não vou entrar nessa questão. Sim. Mas eu acho que é muito. Minha opinião é muito. Eu acho que tem que tirar parte disso e investir em suprimentos que vai trazer um retorno absurdo. Para fazer o 20 mil que a gente está lucrando ser mais. Exatamente. Né? Porque você economiza mais, sobra mais. Cada 1% vale alguns milhões, 5, 6, 7 que a gente captura, que é o normal, medido. Você vai lucrar aí. Muito bom, hein? Por isso que às vezes a gente já chegou a dobrar o lucro da empresa de um ano para o outro. Pô, mas como que dobrou o lucro? Não foi a gente. Foi todo mundo junto, pensando no melhor para a empresa, com o conceito de 1%. Cara, vamos fazer um evento. Cara, aqui custa 5 mil, aqui custa 6 mil. É só R$1.000. Lembra do Pai Rico? O que é R$1.000 para a nossa consultora? Sabe o que é R$1.000? 20% a mais, de 5 para 6 mil. O evento do final de ano vai ser, só R$1.000 a mais. É assim que o dinheiro vai embora. Sim. É muito ralo. É de um em um. É uma entrada só. Marketing de vendas traz o dinheiro. Veio da Caixa, veio do órgão financiador, não importa. Veio do agente, né, do financiador. Agora, para sair é muito ralo. Várias bocas, né? Muita boca sugando esse dinheiro. E sempre com esse conceito. É só isso. É o conceito do pai rico. Se os CEOs controlarem e dominarem o conceito do pai rico
e tirar os egos das pessoas. Ah, não, mas eu quero um notebook, é Mac. Eu sou diretor da área. Cara, o Dell te atende. Não atende? Especificamente, tecnicamente, não te atende? Você faz? Faz. Você vai trabalhar com Dell de 4 mil. Muito bom. Tira isso. Só que é o seguinte, você reduziu 70%. Então, se a gente está falando de 20%, de 5 mil para 6 mil, a só R$1.000, só R$30. No livro eu conto a história da mesa, foi assim, de 150 para 180. Pô, só R$30, Darnon. Peraí, 20%, pô. Sim, sim. 20% em cima do que a gente está gastando, dá mais do que a gente lucrou ano passado. Se todo mundo pensar como você, o nosso dinheiro vai embora. Sim. E as pessoas pensam. Sim, e é sim, assim. perfeito. E é no brinde, é no local do evento, é no aço, é no cimento. Aí a briga fica mais feia. Então, mas é legal, Darnon, você falar isso, porque, sendo bem sincero, e para não ser romantizado, se a gente for comprar uma mesa para o escritório e custar, ao invés de 1.000, custar 1.500, não é isso que vai prejudicar o caixa da empresa. Mas é isso aqui. Mas é o conceito. É o conceito. Eu digo, então, o que eu tô querendo dizer é todo mundo pensar igual. O cara que comprou uma mesa só ali, cara, não é exatamente isso. Mas esse cara pensando assim, o vizinho pensando assim, o outro departamento pensando assim, todo mundo pensando assim, vai fazer a empresa não lucrar o quanto ela poderia lucrar. Joia, a gente deu muito concordo, e a gente deu muito exemplo aqui de administrativo. Agora vamos levar isso para a obra, onde está 70% do gasto. Sim. Encontrei recentemente no evento da Brainc com um diretor de onde a ITR passou fazendo esse trabalho. Ele foi me vendo, antes de qualquer coisa, lembro de você todo dia que eu vou em obra. Porque toda obra que eu vou, eu pergunto, quanto que está valendo 1% aqui dentro desse canteiro de obra aqui hoje? Porque quanto nós estamos gastando? Puta, que legal. Cara, quando você implementa essa cultura, quando o número 1 pensa assim, e pergunta, e faz conta, e passa a medir, e vê a variação de cada 1%, pensando no gasto, aí começa a aprender quanto que gasta. Perfeito. Pô, se eu faturo 1 bi, quanto que eu estou gastando se eu não lucro nada? Estou gastando, como eu brinquei aqui, acho que eu estou gastando é tudo e mais um pouquinho que eu estou tendo prejuízo. Sim. Então é muito poderoso isso, né? Cara, muito legal. Gostei muito desse paralelo do medir o quanto eu faturo, mas não medir o quanto eu gasto, né, cara? Isso parece até básico, né, falando assim, mas... É porque é difícil. Sim. Porque é muito ralo. Sabe? Não, tem mas, barata cara, e rato em tudo quanto é ralo. Você dedetizar tudo isso é difícil. Mas quando você vai conversar com a turma, naturalmente, o foco tá mais na receita mesmo. Sim. As empresas gostam de comunicar o quanto elas faturam por ano. Quando a gente vai conversar com um incorporador, um consultor, quanto você fatura por ano? A pergunta é sempre essa. Realmente as pessoas não é cultural a gente medir no mercado imobiliário, não sei em outros ramos, mas no mercado imobiliário não é cultural você medir primeiro o gasto, né? É sempre, não, cara, faturei tantos milhões ano passado, lancei 1 bi ano passado. Cara, legal, é super importante, mas... né? Tem o pós-receita, né? Que no nosso caso a gente constrói depois que a gente vende, né? Então é super legal. Falou isso, você me lembrou. Eu faço parte de um grupo muito bacana que é o G4 Club. E tenho ido a eventos, fui em Campinas, fui no Rio agora. A tônica é só essa. Marketing de vendas, faturamento. E não tem problema nenhum nisso, tá certo. Não vejo ninguém falar em gasto. Quem controla os gastos? E em que nível? Em que nível de controle tem isso? Porque quando há um desvio numa obra, eu vou te dar números consistentes que eu fiz. Eu tinha muita gente boa, minha equipe era muito boa. Eu buscava na Unicamp, buscava na Federal de Minas. Só cara fera. Por quê? Para enfrentar. Pô, se eu for disputar o campeonato lá de Abaeté, eu vou jogar com o time lá de Abaeté. Mas se eu for disputar o campeonato brasileiro, tem que ser no nível de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Perfeito. Senão você não ganha, você não fica nem entre os 6. Então, se o mercado fornecedor investe muito em vendas, então se o time de vendas é poderoso, eu tenho que ter uma equipe poderosa. Então não pode ser aquela pessoa que tem 30 anos de empresa, que estava ali encostada, antes de aposentar, vem para cá. Conhece muito de material? Não. São os jovens aguerridos, com vontade de crescer, que vão buscar resultado e são premiados. A nossa premiação, Gabriel, tinha 14 páginas, a nossa PLR. O Rubens Menin já falou isso 2 vezes publicamente, que a melhor premiação que eu já vi na minha vida, dentro da MRV e fora da MRV, é dos suprimentos. Tem um gerente meu que chegou a ganhar um Corolla Zero, o equivalente ao Corolla Zero hoje. Era 7,5 salários. Um coordenador, 6 salários. Os compradores, que a gente mudou esse nome. Comprador leva aquele negócio de, empacotador, aquele... É negociador. Então, já mais peso, é verdade. Cara do nível básico é negociador. Depois ele vira analista, porque passa a analisar mercado e para tomar decisões na negociação. 5 salários. 5 salários dele. A gente chega hoje, é o administrativo de 0,4, 0,6, 0,8. Um salário é raro. Nossa, eram 5. E é prêmio para a equipe. Ou a equipe ganha, ou ninguém ganha. Mas isso parte a partir do momento onde você mede e consegue entender que, cara, não, peraí, eu tenho que pagar 5 salários pros caras. Voltamos lá no eu tenho que voltar, eu tenho que estimular esse cara ao ponto de pagar 10 salários para ele. Se ele trouxer o resultado, obviamente. A gente mediu isso, a gente começou em 2003, então a gente mediu isso durante 14 anos, todo mês. E o Rubens falava, esse é o cheque que eu mais gosto de assinar, porque eu estou ganhando 95, você sim, que é medido. E está no livro, o exemplo nosso, a gente, para pagar 5 salários de média para a equipe, que na verdade no final nem todos ganham 5, mas quem ganhava 5,
A equipe que ganhava 5, o coordenador ganhava 6, 20% a mais, e o gerente 50% a mais, 7,5%. Que foi o caso que 3 gerentes meus ganharam mais que 3 diretores da empresa. Isso gerou uma convulsão momentânea lá e a gente teve que tratar. Mas e isso é fato. Isso tudo, porque a média dava perto de 2,5, 2,6. Entendi. Então não tem problema você pagar 5. Quem merece, dentro da mesma regra. Então, nas mesmas condições, tinha equipe que ganhava 5, tinha equipe que ganhava meio. Esse aí, normalmente, a gente já trocava. Entendi. Nem sempre, mas era um balizador. Peraí, dentro das mesmas condições, tem gente ganhando 10 vezes mais, 9 vezes menos. Aí já punha radar. Sim, normalmente perfeito. a gente mexia na equipe. Perfeito. Então, no final do ano, em relação ao que a gente entregava, isso custava 5%. Se você premiar uma equipe com 5 salários dele, você cria leões que enfrentam de igual para igual esse mercado de vendas. Então, quem atendia a gente com vendas sabia que chegava e ia ter gente preparada de universidades federais, de grandes faculdades, muito preparadas para negociar de igual para igual. Legal. Mas no nível profissional. Legal. E eles gostavam. Cara, vocês jogam duro, mas vocês são profissionais. Sim, a gente sabe que a gente vai receber, a gente controlava todo esse pagamento, todo o processo. A gente sabe que nunca é só preço, sempre tem desenvolvimento, tem sempre área nova, região abrindo, um desenvolvimento de produto. Então, é muito bom trabalhar com equipe de sobrevivência profissional. A gente ouviu muito isso. Legal. Gabriel, como eu te falei, que eu considero o Rubens o maior empreendedor do Brasil, a gente teve empreendedores espetaculares. O Brasil é uma terra de empreendedores, né? Desde Barão de Mauá, que na época, para quem não leu o livro, leia, porque o Barão de Mauá ele foi mais poderoso que o Império. Foi ele que fundou o Banco do Brasil, e depois o Império tomou dele. Ele que começou com as navegações, com as ferrovias, ele que iluminou o Rio de Janeiro, o maior empreendedor da história. Então, mas não tinha esse prêmio que o Rubens é o único brasileiro que ganhou. Então, quero deixar aqui a homenagem ao Rubens Menin, que me inspirou, tanto pessoal como profissionalmente. E nem Antônio Hermídio de Moraes, nem Abílio Diniz, várias centenas de empresários e de empreendedores de alto nível no Brasil. O único brasileiro agraciado com o prêmio de empreendedor do ano do mundo, pela Ernst Young, foi em Mônaco em 2018. O Rubens é o único brasileiro que até hoje que recebeu. Uau, hein? Uau. E ele foi, agora ano passado, ele já foi como jurado. Então, realmente, o Rubens hoje preside 12 conselhos de empresas que ele fundou, entre elas MRV, Banco Inter, CNN Brasil, Vinícola em Portugal. Então, o Rubens é um empreendedor com a cabeça mais aberta e com a mesma humildade de sempre. Então, e foi quem me inspirou a carreira e me inspirou a fazer o livro. Legal. E as histórias que eu conto no livro tem quase 100 vezes citado o nome do Rubens aqui. Então, não podia deixar de fazer esse reconhecimento público aqui. E a gratidão eterna por essa formação. Bom, indo para o final, eu queria falar um pouquinho do teu livro. Cara, ele me impactou bastante, tanto para o profissional quanto para o pessoal. Cara, acho que eu li um livro uma vez, acho que foi nos Segredos da Mente Milionária. Acho que foi nesse livro. Que você aprende um modelo financeiro da tua família, né, com quem você viveu. E quando você cresce e vai tocar a tua vida, ou você reproduz ou você faz totalmente o oposto. Certo? Do modelo financeiro do que a sua família fazia. O meu pai sempre foi um cara muito de economizar. Meu pai, acho que ele não foi um cara que ganhou grandes salários assim. Ele ganhava um salário legal, tal, mas não era nada absurdo. Mas com esse salário legal que ele ganhava, ele conseguiu fazer muita coisa que famílias que tinham um salário muito maior não conseguiam fazer. Pô, tinha os carros dele lá, conseguiu comprar uma casa na praia e tal. A gente teve uma vida legal, assim, sabe? Nesse sentido. Sempre com simplicidade e tal, mas uma vida legal. Me considero muito privilegiado, inclusive pelo meu pai e pela minha mãe nesse sentido. Só que meu pai, cara, o custo de conseguir isso era economizar muito. Então, assim, ele mandava tirar a tomada da TV da tomada porque ficava uma luzinha vermelha lá quando ela estava desligada. E ao longo da minha vida, eu sou de uma outra geração e tal, eu, em certo momento, falei, pô, pai, se desligar aqui a TV, vai desligar a internet junto e, pô, vai gerar um puta trabalho aqui em casa, né? Não vamos fazer isso, cara. 20 centavos, sei lá, que vai economizar no fim do mês. Não, tem que economizar. E, cara, acho que quando eu cresci, casei, enfim, fui tocar minha vida, eu reproduzi o modelo ao contrário do meu pai. Porque eu em certo momento, assim, eu entendia isso, né, a importância disso, mas acho que naturalmente foi não, cara. Eu quero ser um cara que ganha mais pra não ter que ficar tirando a tomada da TV da tomada. Tudo bem, não tá errado. Mas, cara, ao longo da minha vida, e aí quando eu comecei a ler teu livro, eu percebi que, pô, tem tanta coisa que eu poderia economizar na minha vida. Aí você usou o exemplo da Disney, né, do cara, do teu amigo lá, que é o meu caso, eu quero levar minhas filhas pra Disney, né, elas estão crescendo, tá chegando a hora e tal. E aí eu fiz a conta e falei, pô, minha situação é parecida com a desse cara, então se eu fizer isso aqui, acho que rola daqui uns 2 anos a gente ir pra Disney. Então, tô te contando essa história e todo esse contexto pra dizer, tanto pra ti quanto pra quem tá assistindo, que esse livro aqui, ele vai muito além de a contação de histórias do mercado imobiliário, do que você viu na MRV, na tua vida, mas é um livro que eu acho que realmente gera um impacto tanto na vida profissional,
quanto na vida pessoal de muitas pessoas. Te falei isso na Brainca aquele dia, depois eu terminei de ler o livro, e, cara, acho que faz muito sentido. Tava conversando com a minha esposa isso no almoço ontem, de tipo, pô, quanta coisa a gente poderia conseguir enxergar uma forma de economizar. Não é que é ir lá e negociar, é enxergar uma forma de economizar isso, de mudar totalmente a visão do negócio. Tipo a demolição lá. Era demolir, pô, 500 pau. Não, cara, eu vou ganhar 500 mil, vou ganhar 200 mil, vou fazer ao contrário, a partir de uma leitura diferente. Então, cara, acho que o teu livro é um grande ensinamento nesse sentido. Parabéns. Oficialmente aqui agora, parabéns pelo livro. E assim, só pra fechar mesmo, eu queria que você contasse um pouquinho do livro, um resumo do porquê que você fez ele, qual que é o teu objetivo com o livro, até pro telespectador aí sentir vontade também de ler. Enfim, conta um pouquinho pra gente, por favor. Legal, obrigado pelas palavras e pela oportunidade de falar do livro. Bom, com toda a transparência, eu vou abrir meu coração e contar por que eu escrevi o livro. Legal. Pouquíssimas pessoas, só na minha maior intimidade, sabem, mas eu acho que é importante a gente falar isso. De 2020, depois que eu saí da MRV para cá, quando a gente saiu, os 2 últimos anos a gente tinha tido 690 milhões de lucro líquido e 690 milhões de lucro líquido. Eu sempre tive muito orgulho, eu sempre queria escrever o livro. Cara, eu tenho que contar essa história, né? Como você viu no livro, são quase 70 histórias. Baita É um livro case, leve, né? Sim, sim. Um livro leve, são histórias, tem pouca conta, e são só raciocínios lógicos de provocação, de inovação, de pensar diferente. Qualquer um lê e entende, né? Entende, E aí eu tinha vontade de escrever um livro, mas nunca achava tempo. Começando com a ETR, entrando nas empresas, muito contrato, muita coisa. E tá sendo um sucesso. Todos os lugares que a gente foi, a gente transformou isso. Eu vou te repetir uma frase do Pedro Donadon, que foi pública. Ele falou, olha, quando vocês chegaram, tinha 3 anos que eu não gerava R$1 de caixa. 3 anos seguidos, 36 meses sem gerar R$1 de caixa. Vocês chegaram, no mês seguinte a gente gerou caixa. E nos 12 meses que vocês ficaram, que lá no contrato de 10, ele alongou mais 2 também. Nos 12 meses... Isso falou na saída, no último dia. Eu não falei antes para vocês não se acomodarem, mas durante os 12 meses que vocês ficaram aqui, a gente gerou caixa. E há pouco tempo, uns 2 meses atrás, ele pôs lá, ele é muito ativo no LinkedIn, acompanha, gosto muito do Pedro. Um abraço para você, Pedro, continue esse sucesso grande. E ele postou recorde histórico de geração de caixa da ADN. É gratificante demais. E o sentimento oposto aconteceu, porque a gente faturava em torno de 6,5, 6,8 bi na MRV e lucrava 690 milhões, 18, 19. Aí sai em 20. O resultado seguinte já foi menor, logo depois menor, 3 anos de prejuízo, e tem 3 anos seguidos de prejuízo. Eu tenho 3 filhos e tenho um netinho. Eu senti como fosse, como o filho que você criou, te ajudou a criar, né? Sim. Que a gente, de novo, a gente fez juntos. Grande responsável, Rubens Menin, que é um crânio, e fez tudo isso, e a gente juntos, nós construímos uma empresa que lucrou mais de 40 anos consecutivos. E nos últimos 13 anos, essa média de 529 milhões que a gente falou durante o nosso bate-papo. 3 anos depois, essa empresa dar prejuízo é uma coisa impensável. Então, é uma dor tremenda. Bom, então a ideia do livro foi isso. E isso deu uma força tremenda. Então eu passei 5 anos sem escrever uma página, e em 4 meses eu escrevi o livro. Ah, que legal. Foi rápido. Foi assim... Já estava tudo na cabeça ali, era só externar. Foi tudo vivido, né? Não tem legal. Tese aqui, sim, né? Você leu, você viu. Tem chat GPT, né, cara? Tem. Não, são histórias contadas e alguns amigos que estão lendo. O livro tá, assim, eu não investi em vendas, investi nisso. Vendeu os primeiros 1.000, agora fiz os mais 1.000 e tá indo aos pouquinhos, hoje organicamente. Você já trouxe uma remessa para mim, pois né? Pois é. E isso, sabe? Então, quando eu senti essa dor, cara, não é possível, 3º ano seguido. Eu vou escrever sobre isso. Aí veio a ideia, em 4 meses eu escrevi o livro, o Labrador super bacana, me recebeu super bem, e a gente pôs o livro no mercado, e para ajudar, para evitar que outras consultoras aconteçam isso, porque é muito ruim você crescer a vida toda e depois passar a ter prejuízo. Sim. Mas pior, as empresas que desde sempre não estão tendo ganho, como a gente falou, todo um capital intensivo investido, o tempo da família, você deixa de estar com sua família para estar brigando, risco assumido. Um bem danado no propósito do lar para as famílias, e você que faz tudo isso não vai ter lucro, porque o lucro é uma felicidade para todos, né? É o bem para todos. A empresa que paga e recolhe, né? Tem lucro, recolhe impostos, paga o salário, paga prêmios bons, que paga os fornecedores, que pagam seus funcionários. É um ciclo virtuoso do bem e de felicidades. Dinheiro faltando, né? Na Sociedade de Sorocaba teve uma empresa que recentemente, há pouco tempo, faliu. 500 milhões de prejuízo para as famílias. Você imagina o pai, a mãe e os filhos esperando aquele apartamento novo que nunca vai chegar. Gente, inclusive. Contratei pessoas dessa empresa, profissionais bons. Empresa de 15 anos, se não me engano, de mercado, profissionais ótimos. Faliu. Por que faliu? Eu tenho zero dúvida. Interdependência não deixou de acontecer. Não. Porque não faz sentido. E aí o que acontece quando fale?
Imposto, a cidade não recolhe imposto, o Estado não recolhe imposto. Os pais de família estão desempregados, vão se recolocando aos poucos. Fornecedores sem receber. E o pior, as famílias sem Cara, não celular. é bom pra ninguém, né? Então, a gente tem que fazer a campanha do bem. Vamos fazer as empresas dar lucro, porque elas dão lucro, elas fazem tudo de bom e ainda fazem beneficência. Sim. Parte do lucro vai para beneficência, ou seja, Muito bom. tudo que está em volta, né, a gente traz felicidade e realização. Legal. Isso é também de dever cumprido. Né? Muito bom. Darnon, cara, estamos indo pro final. Queria te agradecer demais. Fala aí onde a gente acha o livro para comprar, como é que a gente chega na ITR, na Zero Positivo, como é que a gente te acessa aí. Acho que muita gente ouviu aí muitas histórias, muita experiência acumulada, mas queria que você deixasse claro aí onde a gente te encontra aí, quem quiser falar contigo. Legal. Bom, vamos deixar no final da edição os dados, né? Legal, a gente deixa na descrição lá. O livro tem nas livrarias, nas principais livrarias, Leitura, Livraria da Vila aqui em Campinas, Leitura de BH, Drummond em São Paulo, várias, são mais de 10 livrarias, mas o mais prático hoje é a Amazon, né? Você faz o pedido. Tem até uma história bacana que me veio aqui agora, acho que vai contar no final, para incentivar a turma a comprar e ler o livro. A gente fez uma apresentação da ITR para um CEO da empresa em São Paulo, e ele estava indo para Belo Horizonte no dia. E era o final da tarde, falou, que bom, estou indo para BH de avião, eu gosto de ler no avião, estou sem livro, já vou começar a ler o seu. Segunda-feira da manhã, 8h15, segunda-feira seguinte, 8h15 da manhã, ele me liga, onde que eu compro 70 livros? Eu falei assim, qual é a pegadinha? Ele falou, não, é porque comecei a ler o livro no avião, terminei no fim de semana, 8 horas a reunião de diretoria nossa aqui em São Paulo, estou aqui com os diretores, falei do livro, quero que todos os líderes, todas as posições de liderança da empresa têm que ler esse livro para a gente implementar essa cultura. Muito bom. E aí são 60 e poucos, arredondei para 70 que eu quero premiar que eu quero presentear alguns parceiros aqui. Legal. Isso já valeu a pena ter escrito o Legal. livro. Porque essa empresa, a gente vai ajudar essa empresa, vamos ajudar várias outras empresas e pessoas físicas também. Muito bom. Os profissionais, defendo muito aí os profissionais de suprimentos, que são os guerreiros. Legal. Que são pessoas que durante 20 anos eu convivi e admiro a garra que eles têm. Precisa de investimento para essa turma brilhar mais. Legal, Darnon. Cara, parabéns pela história. Obrigado. Obrigado aí pelos sábios conselhos, pelo livro, inclusive, que está registrado ali quando alguém quiser consultar, tá tudo ali. Parabéns mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Prazerzaço te receber. E que venham mais coisas pela frente aí, né? Que a gente possa estar mais junto no Vink, com a ITR, enfim, o mercado é muito pequeno, né? Acho que a gente já tem tido muita sinergia aí nos últimos meses, né? A gente tem se falado bastante e vejo bons horizontes pra gente aí. E, cara, queria que você deixasse uma mensagem final aí pra turma, pro pessoal das incorporadoras, das construtoras, diretamente aí do Darnon pro mercado imobiliário. Legal. Antes do recado final, eu queria falar sobre a ITR a Zero, como você comentou. A ITR é a empresa que aplica essa metodologia que foi desenvolvida ao longo da minha carreira, que fez esse sucesso na MRV, que gerou os lucros de 529 milhões por ano de média, ajudou a criar, né? Como a gente falou, são todos responsáveis dentro do mesmo propósito. E então a gente faz um modelo de gestão interino, que é uma coisa nova que a gente criou, num prazo médio de 10 a 12 meses, prazo médio de 12 meses, de 10 a 14 meses. Quando o volume ou porte da empresa não permite, não faz sentido nem para nós, nem para a empresa implementar esse processo de gestão interina completo, e a pedido de amigos que estão em outros consultores menores, a gente fez um spin-off da ITR e criou a Zero Positivo, que vem para fazer esse trabalho num prazo mais curto, um tiro mais curto. Então a gente entra e faz esse trabalho 2, 3 meses e, se fizer sentido a empresa no segundo momento, ela convida a ITR entra e faz a gestão interina. Então a gente foi mais a Zero Positiva para atender empresas de menor porte, dentro dos mesmos conceitos. Mensagem final, eu quero dizer para você, CEO de empresa, diretor de engenharia, todos os profissionais ligados ao mercado imobiliário, nós temos um propósito muito nobre de proporcionar essa paz e essa felicidade para as famílias, especialmente quem atua na baixa renda. Pessoas que saem do barracão de fundo do sogro da sogra, muitas vezes humilhados, pessoas que saem da favela, pessoas que saem de condições quase subhumanas e vão para os apartamentos bem feitos, bem localizados, com produtos de qualidade, com água potável, esgoto, segurança. Isso é muito nobre. Então isso é muito... A gente tem que manter isso do mais alto nível de dedicação, mas também, ao mesmo tempo, ao fazer isso num ciclo tão longo, com tanto sacrifício, com tanto investimento, a gente tem que ter retorno. Não faz sentido algum, empresários do nível que a gente tem, investir tanto tempo e tanto dinheiro e não ter lucro. Então vamos lucrar, que o lucro é saudável, é bom e cria todo um ciclo virtuoso de ajuda, de investimento e de retornos mútuos. Então parabéns a todos que estão nesse mercado.
e não desistam. Vamos fazer essas mudanças necessárias para a gente oferir os lucros que a gente merece. Muito bom, Darnon. Obrigado. Você que está até aqui conosco, obrigado pela tua presença. Espero que você tenha gostado. Compre o livro O Poder do 1%, conheça a ITR, conheça a Zero Positivo, conheça a Nuvink. Estou por aqui, o Darnon também é um cara bem acessível. Se precisar, fale comigo também, eu faço a ponte. O mercado é pequeno e a gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para trabalhar juntos e fazer com que as empresas lucrem mais e que os clientes no final tenham boas moradias para realizar seus sonhos. Então, muito obrigado você que está até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, tchau!